Pedro, tu falou, né? Inicialmente a Araucária trabalhou então sua primeira década, vamos assim dizer, mais focado no Limousin, e depois abriu o leque, né? No decorrer disso e atualmente, como que é a visão da bateria da Araucária, né? As raças que vocês têm, né? E o que vocês enxergam da demanda de mercado por qual raça que é crescente, como que vocês veem essas indicações ao cliente, né? Não somente porque tem raças que muitas vezes a gente vê que é uma onda, né? Vai muitos produtores pelo mesmo lado, né? Mas sempre tem a parte técnica, né? E como que é esse todo na visão de vocês nessa questão dentro da Araucária? Bem, a partir de 2002, como eu falei, a Araucária teve esse salto aí de sair de apenas uma raça e começar a ampliar, né? Hoje, a Araucária conta com, entre raças de corte de leite, com mais de 40 raças dentro do nosso portfólio. Dentro das raças de leite, se destacam o holandês e o Jersey. Mas, como eu falei, a Araucária sempre é vanguardista. Isso é uma cultura dentro da Araucária. Então, nós trabalhamos com algumas raças que o mercado não trabalha, ou trabalha muito pouco. Por exemplo, que trabalham muito pouco no mercado. Sueco vermelho. É uma raça que vem lá dos países nórdicos, né? Que até um amigo nosso, que ele é o CEO da Viking Genéticas, não gosta que fala sueco vermelho, né? Porque ele fala que é o Viking Red, né? Que é o termo que eles usam, porque não é só não é só sueco. Ele tem também da Dinamarca, tem da Noruega, né? Mas aqui no Brasil, quando entrou a primeira vez, foi cadastrado no Ministério como sueco vermelho e ficou sueco vermelho, tá? Então é uma raça praticamente, nós temos ela como o único aqui, né? A única empresa ou poucas empresas trabalham com ela. Montbéliard, que é uma outra raça de leite que vem da raça Cimental, originária da Alemanha, mas que foi criado na França, e aí trocaram de nome, colocaram Montbéliard, e eles levaram isso mais pro leite, o francês levou mais pro leite. Então o Montbéliard hoje a gente destaca assim, 30% para corte, 70% para leite, né? Então ele entra como raça de leite dentro do nosso portfólio. E nós temos uma terceira raça, que é o Montbéliard, que é o Illawarra. O Illawarra é uma raça australiana, é uma raça sintética, formada na Austrália. Há mais de 110 anos ela foi formada, onde entram as raças Shorton, Ayrshire e Jersey. E então aí se formou essa raça, se fez o sintético deles e se tornou uma raça pura. E a Araucária tem exclusividade no Brasil dessa raça chamada Illawarra, que é uma raça muito rústica, casco preto, pelinho curto, excelente úbere, boa quantidade de leite. Não é um leite igual a uma holandesa, mas fica entre o holandês e o Jersey na questão de produtividade. E é uma raça que é muito utilizada, principalmente para aquelas propriedades de corte, onde tem lá as leiteiras, que tira o leite, e aí esse gado, fazenda de corte, não tem coxo, não tem nada disso, né? O gado fica no pasto. Sim. Então, aí o cara tem lá uma raça holandesa que não está aguentando muito pasto. E aí se cruza com o Illawarra justamente para fazer esse choque, e aí trazer essa rusticidade do Illawarra. Até um dia estava eu e o Dr. Marcelo numa propriedade no Mato Grosso do Sul, e lá tinha holandês e Illawarra. As holandesas estavam debaixo da árvore, meio-dia, 30 graus, e as Illawarras, cruzada Illawarra, estava lá pastoreando. Então isso é muito interessante. E você falando da parte de corte, né? Eu falei do leite, né? Isso, né? Sim, agora eu vou falar do corte. Vamos lá. Obrigado pela ajuda aí. Aí o corte nós também temos algumas situações de exclusividade, como por exemplo a raça Angus. A raça Angus, que vem para a Araucária, vem da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Tá? Também é exclusividade no Brasil
o Angus inglês. A única empresa que traz Angus inglês para o Brasil chama-se Araucária Genética. E aí existem vários fatores aí do porquê, né, que a Araucária trouxe o Angus inglês para cá. E aí eu gosto de deixar o Dr. Marcelo falar, porque ele, nessa situação, ele tem uma experiência muito grande, porque ele foi lá, ele viu de perto, ele conheceu e ele trouxe para cá, né, nessa tendência vanguardista da Araucária, né. Então, eu gostaria que ele explicasse aí para a gente aí o Angus britânico que vem para a Araucária. O porquê que, né, porque foi escolhido. o Angus inglês é um Angus diferenciado. Aí, eu tenho a referência do que seria o americano, que eu morei lá, andei, rodei, visitei diversas fazendas, no Canadá também, Irlanda e Austrália. Então eu criei uma referência de qual que é o animal para um país tropical igual o Brasil. E quando eu visitei a Inglaterra e fui visitar as propriedades, eu vi uma variabilidade enorme do Angus inglês. Seria um animal, touros de 450 quilos até 1.500 quilos. Então é bem eclético. Não é McDonald's de novo. Então eu podia escolher os indivíduos, tá? No inverno, por exemplo. Touros Angus inglês, no inverno, abaixo de neve, menos 20 graus, com pelo curto. Se ele está com pelo curto, nesse clima, ele vai estar pelo curto no Brasil, país tropical. Então eu vou visitar. Aí eu vou visitar se a vaca é fértil, leiteira, se ela tem aquele biotipo ideal. Porque eu aprendi na Europa, desde 1994, existe uma lei europeia que tem um sistema de conformação das carcaças lá, para gado de corte, que é o sistema EUROP, EUROP, é classificado. O E, no caso, é um Belgian Blue, dá 70%, e o P é um Jersinho, de 45%. Então, você imagina um animal que pesasse 1.000 quilos, por exemplo, e que renderia 70%, seria ele está te entregando uma carcaça de 700 quilos, e o outro entregando uma carcaça com o mesmo custo de 450. Então existe essa regra interna, que é um guia para o produtor. Eu visitei alguns grandes confinamentos na Irlanda, eu vi os romaneios, e todos tinha o mais para o Angus, tá? Do Europe, né? Que é Europe, que é o mais, que é o R é retilíneo, 50%, R, depois vem o U, que vai melhorando, vai ficando mais conformado, chega a 62% que seja. E eu comecei a trazer esses indivíduos, ou seja, o Angus inglês vindo para cá, que roda a base em Armidale, na Austrália, que tem uma base mundial enorme, tem África do Sul, próprio Estados Unidos, próprio Canadá, Europa inteira, Austrália e na Nova Zelândia, inclusive na Argentina. Então tem uma base enorme, a maior base, que eu não sabia, a maior base, que é o EBV, Expected Breeding Value. Aí, trazendo para cá, por que eu estou falando isso? Que a Araucária cresceu ano passado 35% na parte de sêmen, de venda de sêmen. Tá? O mercado cresceu 4% a média, dentro do universo de 26,2 milhões de doses vendidas. Por que a Araucária cresceu 35%? Eu fiquei curioso para saber. Aí eu fui buscar as respostas junto aos produtores. Deu mais taxa de prenhez. Nosso problema de sêmen foi 0 no mercado. Que algumas situações o pessoal troca sêmen, que eu acho que é um absurdo isso, mas enfim, não é o nosso caso. Prenhez. Padronização de bezerro. Bezerro pesado, bezerro conformado, melhor desempenho em confinamento, melhor desempenho a pasto. E tudo isso, o Angus inglês, como os outros produtos que a gente trabalha,
São animais com saúde, adaptado, padronizado, com a média superior. A nossa missão é dar lucro e resultado para o produtor. Essa interação, entender as dores dele e poder trabalhar e dar melhor resultado por isso. Porque nós trabalhamos com qualidade. É interna na empresa, externa, graças à equipe, à logística, às visitas no dia a dia, o ano inteiro. E assim por diante. Faz diferença. Nossa, é enorme. Essa dedicação integral, entender os processos. O lucro é uma consequência, não é a causa. É uma consequência. Se eu estou fazendo um trabalho bem feito, vou ter uma consequência, um resultado econômico. É o que eu acredito também. Né? É o que eu busco. Nós buscamos, é o que a gente vai trabalhando. E entendendo e aprendendo, estudando os processos. Né? Ótimo, perfeito.